Olá, aqui é Feizi Milani, professor do curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia. Essa é uma atividade assíncrona do componente curricular PIASC 4, Programa de Integração Academia Serviço Comunidade. E o tema dessa aula são os recursos terapêuticos não farmacológicos em medicina. E o que seria isso? São recursos terapêuticos que não utilizam medicamentos como forma de tratamento e que podem ser prescritos tanto para prevenção quanto para o tratamento de diversas patologias. Esse slide, este quadro, para mim, ele justifica uma boa parte da importância da gente conhecer e aplicar esses recursos não farmacológicos. Aqui nós temos a história da saúde pública no Brasil ao longo de várias décadas, começando em 1930, que é o eixo X, é o tempo, é década após década, de 1930 até o ano de 2003, e no eixo Y nós temos a mortalidade proporcional, ou seja, o 100% representa todos os óbitos ocorridos naquele período, e nós vamos ter então o percentual de óbitos por grupos de causas, de acordo com o CID. Então, nessa faixa que começa bem larga, né, em vermelho, estão as doenças infecciosas e parasitárias. Em laranja, nós temos as neoplasias. Na cor amarela estão as causas externas. Nesse tom bem clarinho de amarelo, nós temos as doenças do aparelho circulatório. E, finalmente, na parte superior, são as outras doenças, né, que não entram nessas principais causas de mortalidade. Então, observe, e um detalhe importante é que até o ano de 1970, os dados aqui apresentados se referem às capitais brasileiras, né? E depois, então, se aplicam a toda a população. Mas veja só, o que a gente observa olhando este gráfico? Que na década, né, 1930, quase 50% dos óbitos nas capitais brasileiras eram devido às doenças infecto-parasitárias, quase a metade. Mas esse percentual vai reduzindo gradativamente, né? E a gente vê que nessas décadas mais recentes se torna um percentual bem pequeno em termos de mortalidade. Por outro lado, as neoplasias, né, que é essa cor laranja, a mortalidade proporcional dela vai aumentando, da mesma forma que as causas externas, elas aumentam significativamente durante esse período, e as doenças do aparelho circulatório, elas chegam já a partir do ano 2000 a corresponder a praticamente um terço dos óbitos ocorridos no Brasil. Então, o que significa isso? Significa que doenças ah, de caráter crônico, doenças que têm a ver com estilo de vida, modo de viver, vão assumindo cada vez mais uma importância na mortalidade da população brasileira. Diferente das infectoparasitárias, que com um tratamento em geral, né, um tratamento de curta duração, se trata e se resolve, essas outras, as neoplasias, as doenças do aparelho circulatório, elas têm muitas vezes um caráter de longa duração, talvez para a vida inteira, e que requerem tratamentos bem mais complexos e com um caráter de integralidade. E é justamente assim que a gente vê que para esse tipo de quadros, né, de saúde, como as doenças cardiovasculares, a dor crônica, né, que é um dos principais motivos que leva as pessoas a procurarem os médicos, né, o sofrimento psíquico, que tem aumentado
incrivelmente durante os últimos anos as neoplasias e o conjunto, né, das doenças e agravos crônicos e não transmissíveis. Todos esses quadros podem se beneficiar enormemente pela utilização de recursos terapêuticos não farmacológicos. E aí eu faço uma analogia, né? Se você fosse um chefe ou uma chefe, né? Você gostaria de ser o tipo de chefe que só sabe fazer um tipo de comida, faz muito bem, mas só sabe fazer aquela comida específica, ou você gostaria de ser um chefe, uma chefe que é capaz de fazer vários pratos gostosos de diferentes origens, né? Então, os recursos terapêuticos não farmacológicos trazem essa ah, perspectiva para o profissional médico de ampliar os seus recursos. Na verdade, é uma retomada da medicina como um campo de conhecimentos e práticas muito amplo, que não se limita e não pode se limitar apenas aos recursos farmacológicos. Infelizmente, atualmente, a indústria farmacêutica, que é uma das mais ricas e poderosas do mundo, exerce uma influência pesadíssima sobre a medicina. Então, há críticos que dizem, né, que a medicina praticamente virou um departamento da indústria farmacêutica, e não é isso o que os bons profissionais querem, não é isso que a população, né, necessita. Então, por que estudarmos, aprendermos sobre os recursos não farmacológicos? Primeiro, para ampliar o repertório, como esse chefe que é capaz de fazer diversos pratos, né, gostosos. Segundo, ter uma abordagem holística, uma visão integral do ser humano, incluindo seus aspectos físicos, emocionais, sociais, para além dos sintomas clínicos. As mudanças no estilo de vida, elas podem reduzir a necessidade de medicamentos e de intervenções médicas mais invasivas. Bastante, né? Esse impacto é bastante significativo. Além disso, quando nós falamos dessas terapias não farmacológicas, elas não têm a pretensão de excluírem os tratamentos farmacológicos. Então, elas são complementares e elas ajudam a potencializar os efeitos, né, da terapêutica farmacológica, caso esteja sendo utilizada, e, claro, vão ajudar na recuperação do paciente. Outros motivos são a redução dos efeitos colaterais, do risco de interações medicamentosas. A gente sabe os números, né, de mortes causadas pelo uso indevido de medicamentos ou pela prescrição indevida de medicamentos é muito grande. Então, isso é bastante reduzido quando a gente usa essas outras terapêuticas. O uso desses recursos promove a autonomia do usuário, né? Favorece que o usuário, o paciente, né, participe ativamente do próprio tratamento. Isso é o autocuidado, isso é fundamental, essa visão passiva, né, que muitos pacientes têm de que eu não cuido da minha saúde, eu adoeço, eu vou ao médico, o médico vai prescrever um medicamento e esse medicamento miraculosamente vai me restaurar a saúde. Essa é uma visão bastante errônea, bastante falsa, e que nós, como profissionais de saúde, precisamos estar sempre estimulando, promovendo o autocuidado e a autonomia do usuário. Então, quando o próprio paciente, né, assume também a responsabilidade pela sua cura, pela melhoria da sua saúde, isso vai melhorar a adesão, a motivação, a qualidade de vida dele. Existe também o princípio da precaução, né? Então, sempre que nós temos uma forma de intervenção que é mais segura, oferece menos riscos, ela deve ser
preferida a uma outra opção que envolve maiores riscos. E existem casos, né, como por exemplo gestantes, idosos, pessoas com alergia, em que realmente esse princípio da precaução precisa ser bastante levado em conta. E, finalmente, há um crescente corpo de pesquisas que confirmam a eficácia de muitas terapias não farmacológicas, então não é algo, vamos dizer, baseado em superstições, em achismos, né? Existem bastante evidências dessa eficácia. Então vamos falar um pouquinho, quer dizer, ter uma ideia um pouco mais concreta de como anda, né, a prevalência do uso de medicamentos na população. Nessa tabela estão resumidos diversos estudos feitos em diferentes países, mas esses números, os resultados encontrados em cada pesquisa, não podem ser comparados uns com os outros, porque são pesquisas feitas em épocas diferentes, com grupos populacionais diferentes, com metodologias de pesquisa diferentes. Então, mas dá uma ideia para a gente, não para comparar um país com outro, mas de como o uso de medicamentos farmacológicos é de alta prevalência na maioria das sociedades. Então, por exemplo, no Brasil, esse estudo de 2016 encontrou que 52% dos adultos e 83% dos idosos fazem uso de medicamentos. Nos Estados Unidos, quase 67% da população estudada estava tomando, né, teve um medicamento prescrito nos últimos 30 dias. E 10, quase 11% das pessoas entrevistadas usaram 5 ou mais medicamentos nos últimos 30 dias. É muita coisa, né, gente? No Reino Unido, né, uma outra abordagem, mas ela identificou que houve um aumento de 13 para 20 medicamentos prescritos por pessoa por ano, né? Então, é um aumento de 50% na quantidade de medicamentos prescritos, a média, obviamente, para cada pessoa por ano. Na Argentina, 74% das pessoas pesquisadas, né, haviam consumido pelo menos um medicamento nos últimos 15 dias. Na Alemanha, 76% tinham pelo menos um medicamento prescrito naquele ano. No Canadá, foi identificado 17 prescrições per capita por ano. E no Japão, 88% dos idosos faziam uso de medicamentos. Então, esse é um retrato da medicação. Então, trazendo um pouco mais para a realidade específica do nosso Brasil, nós vemos que de 50 a 70% das consultas geram prescrição de medicamentos. E aí aqui tem mais alguns detalhes interessantes para a nossa reflexão. Veja, 40% dos hipertensos não necessitam de medicação como primeiro tratamento, ou seja, há outras alternativas, mas que muitas vezes não são utilizadas. Até mesmo em consultas preventivas, em cerca de 30% delas, quase um terço, foram prescritos novos medicamentos. Quer dizer, seria uma consulta de prevenção, de orientação, de educação em saúde, mas acaba levando à prescrição de medicamentos. Outro dado importante, né? 27% dos brasileiros, ou seja, mais de um quarto da população, tem dor crônica. Metade deles utiliza medicamentos, mas apenas 18% fazem atividade física ou fisioterapia, que são recursos não farmacológicos de extrema importância, por exemplo, no caso de dor crônica. De 10 a 12,5% das consultas geram encaminhamentos para especialistas, mas o absenteísmo chega a quase 50%, ou seja, quase metade desses pacientes que foram encaminhados para algum especialista terminam não procurando esse especialista, o que mostra que há um exagero, né, nesse tipo de solicitação de encaminhamento.
Da mesma forma, né, o Brasil faz 3 vezes mais ressonância magnética do que países como Estados Unidos, Alemanha e França. Por outro lado, 80% dos exames de imagem dão resultado normal. Então, é claro que o exame é feito para ver se existe alguma anormalidade, alguma coisa, mas 80% o resultado ser normal indica claramente que há um exagero na prescrição, na solicitação desses exames. Então, segundo um estudo feito nos Estados Unidos, com médicos da atenção primária, apenas 26% dos pacientes com dor crônica receberam a prescrição de alguma terapia não farmacológica, como fisioterapia ou terapia ocupacional. Então, veja, dor crônica, o uso de medicamentos para dor crônica é muitas vezes, claro, necessário, mas são medicamentos que o uso não pode ser muito prolongado. São medicamentos que têm efeitos colaterais indesejáveis. Então, apenas um quarto dos pacientes ter a indicação de outras terapias que não seja medicamentosa é um dado preocupante. Por outro lado, essa revisão sistemática feita em 2017 analisou a prevalência de pacientes que poderiam se beneficiar de intervenções não farmacológicas na atenção primária. E o resultado foi uma média que variou entre 60, uma média de 60%, que variou entre 23% e 85%, dependendo da população e do estudo. Então, no mínimo, um quarto da população atendida pela atenção primária poderia se beneficiar dessas intervenções não farmacológicas, chegando a 85% dessa população. Então, de fato, é algo que precisa ser muito mais utilizado e aproveitado. Eh, Aqui traz outro tipo, né, de quadro de saúde, que são o transtorno mental comum, né? Que é o termo utilizado para designar os sofrimentos mentais não psicóticos, ou seja, pessoas que apresentam queixas somáticas inespecíficas, sintomas de irritação, cansaço, insônia, estresse, entre outros, né? Então, é, é, dá para ver quando fala de irritação, cansaço, insônia, estresse, que muita gente, né, se enquadra nisso, né? Os dados da literatura aumentam para o aumento do consumo de psicotrópicos, tanto internacionalmente como no Brasil, com a prevalência de sua prescrição por médicos da atenção primária. Então, isso é triste porque um transtorno mental comum, como esses aqui mencionados, eles poderiam ser muito bem trabalhados, beneficiados por abordagens não farmacológicas, por práticas integrativas. Por exemplo, um estudo na rede de atenção primária de Campinas, em São Paulo, identificou que os medicamentos psicotrópicos são, na maioria das vezes, a principal intervenção e estratégia de tratamento em saúde mental, os quais são também utilizados por longos períodos e para situações do cotidiano, como problemas sociais e econômicos. Então, veja, se uma pessoa está angustiada ou deprimida porque está desempregada, ou porque a família está passando necessidades, enfim, ou uma mãe desesperada porque o filho está usando drogas e tantas outras situações que a gente vê diariamente, não é o medicamento que vai resolver. Ele pode até ser necessário por um brevíssimo espaço de tempo para ajudar a pessoa a dar uma reequilibrada e poder se reorganizar, mas a gente precisa ter clareza, né, de que não é um uso continuado, muito menos nem prolongado, né? E nem isso vai realmente alterar a situação que a pessoa está vivendo, que tem a ver muito mais com contexto familiar, social, econômico
tudo essa realidade que a gente vive, que não tem nada a ver com um adoecimento físico, né? Então, esse material publicado pelo Ministério da Saúde sobre os medicamentos e a medicalização da vida trata exatamente desse fenômeno que é discutido no mundo inteiro, que transforma experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras, e essas experiências indesejáveis ou perturbadoras, elas fazem parte da vida. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente queira viver sempre feliz e numa boa, esses eventos ocorrem com todo mundo e ocorrem com frequência, né? Mas eles são tomados como objetos de saúde. Então, questões sociais, comportamentais, morais ou políticas são transferidas para o domínio médico. E isso realmente é grave, é um processo muito lamentável. E aí, um dos elementos dessa medicalização é justamente a relação entre médicos, pacientes e a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um negócio, e é um negócio que visa o lucro. a- o médico precisa visar a saúde e o bem-estar do seu paciente. Então, nem sempre o que é benéfico para a saúde e bem-estar do paciente é o que vai ser benéfico para a indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica investe, né, bilhões e bilhões em propaganda, em estratégias de sedução dos profissionais médicos para convencê-los de que para cada situação, para cada problema do dia a dia, para cada aborrecimento, tem um tipo de medicamento que vai, de forma mágica, né, fazer aquilo ali desaparecer. Então, um exemplo dessa medicalização da vida, não necessariamente com o uso de medicamentos, mas eu trouxe porque a gente tem visto, de fato, uma epidemia, eu acho que dá para chamar assim, de diagnóstico, né, de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, TDAH. A USP de Ribeirão Preto, né, fez uma pesquisa avaliando 43 crianças que tinham diagnóstico médico, ou seja, um diagnóstico feito por profissional de medicina, com TDAH para crianças. Essas 43 crianças foram avaliadas com escalas específicas para o TDAH e encontraram que apenas 3 delas preenchiam de fato os critérios para esse diagnóstico. Então, a pesquisa também, essa mesma pesquisa indicou o uso generalizado de metilfenidato, que é um dos principais medicamentos utilizados no tratamento do TDAH. E aí, uma citação diz, né, dos 43 participantes, a maioria fazia uso desse medicamento sem apresentar melhorias significativas nos sintomas principais do transtorno ou nos problemas de comportamento relatados pelos pais, né, familiares e professores. Então, esse é um exemplo triste, né, de como que nem mesmo as crianças estão imunes, né, a salvo desse processo de medicalização e prescrição exagerada de medicamentos. E aí fica então essa questão para a nossa reflexão. A medicalização da vida contribui para a perda do autocuidado? Ou seja, na medida que cada situação do dia a dia, eu tenho insônia, então vou tomar um remédio. Eu acordo desanimado, então vou tomar outro remédio. Eu fico ansioso durante o dia e tomo outro remédio. Eu às vezes não consigo me concentrar, então toma outro remédio. Onde fica o autocuidado quando as pessoas acham que para cada coisa tem um remédio que precisa tomar, né? Como outra reflexão, existe saúde sem autocuidado? É possível uma pessoa ser saudável, né? E ser saudável não é apenas não ter doenças, é possível ser saudável sem o autocuidado, sem essa consciência de cuidar do seu físico, do mental, do emocional, do espiritual, do social? Eu tenho muito claro que não, né?
Então, vamos relembrar alguns desses recursos terapêuticos não farmacológicos? Eu digo relembrar porque certamente você já conhece vários deles, talvez até já tenha se utilizado, né? Então, assim, o mais amplo são as mudanças no estilo de vida, mudanças no comportamento, nos hábitos diários, ou seja, inclui a alimentação saudável, né? Cessação do tabagismo, controle do consumo de bebidas alcoólicas e a prática regular de atividade física. A gente sabe que só com essas mudanças, né, a saúde do paciente melhora tremendamente. E melhora a qualidade de vida, aumentam a expectativa de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, a adoção de hábitos saudáveis pode reduzir em até 80% o risco das doenças cardiovasculares, que hoje são a principal causa de morte no Brasil. Os exercícios físicos, né, são considerados um dos recursos mais importantes na terapêutica médica, e a gente pode definir como qualquer atividade física que é planejada, que é estruturada e que é repetitiva, e que tem como objetivo melhorar a saúde física e mental do paciente. Importante lembrar o impacto, né, do exercício físico na saúde mental do paciente. De acordo com a OMS, a prática regular de atividade física pode reduzir em até 30% o risco de doenças crônicas, né, o conjunto delas, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. As interações sociais, né? As pessoas com relações sociais adequadas têm uma probabilidade 50% maior de sobrevivência em comparação com aqueles com relações sociais ruins ou insuficientes. Aqui estamos, então, falando do efeito da solidão, da falta dessas conexões, dessa rede social de convívio, de amigos, né, de pessoas a quem possamos recorrer, pessoas em quem confiamos, pessoas cujo contato, cuja presença nutre o nosso emocional. Aqui está a capa de um livro, né, escrito por esse doutor, que foi o General Surgeon dos Estados Unidos, que é o equivalente a ministro de saúde em duas administrações, e que relata como que ao assumir esse papel no governo dos Estados Unidos, ele pensava em algumas grandes questões, como obesidade e, enfim, tabagismo, mas quando foi analisar as estatísticas, encontrou que essa questão da solidão, da falta de contato pessoal, de conexão pessoal, era uma causa importantíssima, não só de sofrimento, mas de morte. Então, veja, a magnitude desse efeito, ou seja, da pobreza das relações sociais, é comparável, né, com parar de fumar e excede muitos fatores de risco bem conhecidos para a mortalidade, como obesidade e inatividade física. Então, na verdade, ele recomenda que a partir de agora os médicos incluam no prontuário uma pergunta, da mesma forma que a gente pergunta se tem atividade física, se fuma, se bebe, porque sabemos que são fatores de risco, incluir a pergunta sobre como são suas relações sociais, sua rede de apoio, né? E só um alerta, né? Estamos falando de relações interpessoais, estamos falando de contato, né, cara a cara, de poder sentar juntos. Não estamos falando de curtidas, de seguidores, né, nas redes sociais, né, de pessoas que a gente interage virtualmente. Estamos falando realmente desses vínculos pessoais. A terapia ocupacional, que é, na verdade, um campo de estudos, um campo profissional, ela busca auxiliar o paciente a recuperar ou manter a capacidade de realizar atividades diárias, como trabalhar, estudar, cozinhar, cuidar da casa. E ela é muito necessária, em quadros de doenças neurológicas, doenças ortopédicas, reumatológicas, reabilitação após cirurgia ou lesão e prevenção de lesões ocupacionais. A meditação é um grande recurso,
tem estudos e mais estudos comprovando seus múltiplos benefícios. Aqui tem apenas alguns. A meditação vai contribuir para melhorar a adesão ao tratamento, incluindo o tratamento farmacológico, melhora o controle das emoções e do estresse, ela reduz a pressão arterial, diminui os sintomas de intestino irritável, reduz ansiedade, depressão, insônia. Ah, o mindfulness é uma das formas de meditação, e eu faço questão de dizer isso porque o mindfulness está sendo muito disseminado, vem sendo muito estudado e é, sem dúvida, uma técnica muito interessante, mas é importante que você saiba e que quem vai procurar a meditação saiba que não é a única técnica, porque diferentes pessoas vão se sentir melhor com uma técnica ou outra. Então, o importante é buscar, sim, uma forma de meditação, que pode ser o mindfulness ou pode ser outra, mas de trazer isso para uma prática diária. E aí temos ainda outros recursos, como a musicoterapia, que ela utiliza a música como uma forma de tratamento. Ela pode ser indicada na depressão, ansiedade, doenças neurológicas, doenças crônicas. Não sei se vocês já viram, ah, enfim, tem diferentes vídeos até mesmo mostrando pacientes com Alzheimer que já não lembram mais da família, não lembram mais seu próprio nome, enfim, houve uma perda significativa da memória, mas que lembram das músicas, seja para tocar, seja para dançar, seja para cantar. Então é algo impressionante como que praticamente todas as memórias foram apagadas, mas a música permanece. Eu acho que só isso já é uma prova do quão poderoso é esse recurso. A arte terapia, ela usa as várias artes como forma de tratamento. Ela é indicada em transtornos mentais, doenças crônicas, doenças neurológicas. É uma forma muito interessante do paciente ter um maior contato consigo mesmo, né? Um olhar para dentro e colocar para fora também seus sentimentos e o que precisa ser colocado para fora, né? O Tai Chi Chuan, não sei se você já ouviu falar, é um, vem da China, né? É uma atividade física, mas muito leve, muito suave, muito focada realmente na consciência do movimento. E ele é efetivo para melhorar a qualidade de vida de pessoas com insuficiência cardíaca. Aqui está um exemplo específico, mas ela pode melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa. Os exercícios respiratórios são importantes para o relaxamento, o combate ao estresse e têm efeitos na pressão arterial. Exercícios respiratórios que está falando aqui se refere a. Também existem várias modalidades, né? Que eu junto tudo dizendo respiração consciente, ou seja, usar técnicas de respiração que podem interromper uma crise de ansiedade, que podem nos acalmar, que podem nos ajudar a pegar no sono. Então, existem muitos exercícios e técnicas bastante interessantes. Então, mais alguns exemplos que a gente pode falar de recursos terapêuticos não farmacológicos, lembrando que alguns desses são autoaplicáveis, ou seja, a pessoa pode aprender e fazer consigo própria, e outros vão depender de um profissional, né, estar junto para aplicar. Então, nós temos a fisioterapia, pode incluir também o Pilates, o RPG, Reeducação Postural Global. Temos a acupuntura e que vem da medicina tradicional chinesa, que tem também outros recursos além da acupuntura. A psicoterapia, obviamente, na psicoterapia tem várias especialidades, várias linhas de trabalho, e uma delas muito indicada é a terapia cognitivo-comportamental, também chamada de TCC. A massoterapia, né, a massagem, enfim, maravilhosa como forma de terapia. A yoga, né, que também vem lá da Índia, né, e que tem a ver.
com essa questão do movimento, da postura, mas de uma forma muito consciente. Então, não tem a ver com rapidez, com pressa, tem a ver muito mais com essa concentração, com essa consciência corporal. A hipnoterapia, o uso da hipnose é muito efetiva para várias situações. Todo o campo da nutrição, da dietoterapia, a fototerapia, por exemplo, é usada para recém-nascidos com icterícia, né? Ah, e pode ter outras aplicações também. A quiropraxia ou osteopatia, né, são duas coisas distintas, mas ambas têm a ver com os ossos, com articulações. A terapia assistida por animais, que talvez você já tenha ouvido falar, né, o impacto, né, emocional benéfico que tem contato por exemplo, com cachorro, com cavalo, com golfinho. Então, tem sido usada para várias situações. E a risoterapia, que se você não conhece, eu sugiro que pesquise no YouTube e veja, porque é um fato já reconhecido, né, que o riso, quer seja espontâneo, natural, ou seja fingido, ele desencadeia a produção de endorfinas no cérebro. Então, a risoterapia ou yoga do riso trabalha com isso para ajudar o paciente a se sentir melhor. Vamos olhar agora para essas terapias, pelo prisma de algumas doenças, né, de alta prevalência. Vamos então, a partir de doenças de alta prevalência na população brasileira, ver quais são algumas dessas terapias. Então, no caso do diabetes tipo 2, né, uma dieta equilibrada, rica em fibras, a perda de peso, o aumento da atividade física. No caso da hipertensão arterial, a redução do consumo de sal, a adoção de uma dieta rica em frutas, verduras, alimentos integrais, a prática regular de exercícios físicos, como caminhada, natação, ciclismo. Para a depressão, a prática regular de atividades físicas, como caminhada, corrida, natação, yoga, a terapia cognitivo-comportamental e meditação, né? Isso não exclui as outras, tá, gente? Aqui são as que têm sido mais prescritas, mas na verdade, ah, praticamente tudo que a gente viu até agora é aplicável e benéfico a qualquer um desses diagnósticos. No caso da artrite, né, a prática regular de exercício de baixo impacto, como natação, caminhada, uma dieta rica em antioxidantes, como frutas e verduras, e no caso da doença cardíaca, vista de modo geral, uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, grãos integrais, a prática regular de atividades físicas. Então, a gente precisa também conectar esse tema com uma das políticas de saúde do SUS, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Então, práticas integrativas e complementares, a sigla é PIX. Só não pense que vai entrar dinheiro na sua conta, porque não é desse PIX que nós estamos falando. E veja, nos últimos anos, as PIX foram ofertadas em 100% das capitais brasileiras e em 4.817 municípios, que são equivale a 86% dos municípios brasileiros, segundo dados do ESUS. Em 2023, as PICs foram ofertadas na rede pública para 7,1 milhões de brasileiros. Então, são números crescentes, são números que trazem esperança para a gente, mas ainda está longe de ser algo de acesso universal. Então, muita gente questiona, né, se há evidências científicas de que essas práticas integrativas e complementares de saúde têm eficácia. E a resposta é que sim, existem vários estudos e pesquisas demonstrando os efeitos clínicos benéficos. Mas tem uma questão, vamos dizer, mais profunda que a gente precisa entender para poder lidar com essa perspectiva, né? Na busca de compreensão das PICs, os estudiosos têm levado em consideração as novas visões da natureza humana e do ser humano.
fornecidas por teorias científicas modernas, como a teoria da relatividade, a teoria quântica, a teoria do caos, o pensamento complexo, a teoria sistêmica, teorias nos campos da neurociência e da psicologia, por exemplo. Então, são abordagens, são teorias que trazem uma visão muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais multidimensional do ser humano do que a visão tradicional que ainda vigora em alguns setores da medicina, na cabeça de alguns profissionais, que é uma visão unidimensional, onde realmente só existe o físico, só existe o químico, e aquilo que extrapola isso não pode ser aceito, né? Então, é importante saber que as PICs não podem ser compreendidas com base no paradigma cartesiano mecanicista e materialista, que ainda é predominante no meio científico. Não tem como compreendê-las usando esse paradigma, porque elas se baseiam em outro paradigma. Então, no fenômeno produzido pelas PICs estão envolvidas forças imateriais, ou seja, não materiais, que atuam sobre a matéria. É preciso também levar em consideração o conhecimento da dimensão sutil dos seres vivos, que nos vem sendo propiciado há milhares de anos por diversas tradições sapienciais e espirituais da antiguidade, num genuíno esforço de integração das dimensões racional e intuitiva. Assim, para avaliar a eficácia das PICs dentro da ciência, é preciso buscar e analisar a partir de novas racionalidades científicas. E há resultados muito promissores com a terapêutica, mas muitas delas sem uma evidência farmacológica. Isso aqui é tema para a gente discutir em sala de aula, é um tema interessantíssimo, mas é isso, nós precisamos ah, entender que cada conhecimento científico precisa ser avaliado dentro do seu próprio paradigma. Então, você não tem como entender, por exemplo, a acupuntura usando o paradigma mecanicista, cartesiano, materialista, enfim, que predomina ainda na medicina ocidental. Ele se baseia num paradigma totalmente diferente. Mas quem utiliza a acupuntura sabe, tem plena convicção de sua eficácia. E é um sistema de conhecimentos que existe há 5.000 anos e é usado até hoje no país mais populoso, o segundo país mais populoso do mundo, que é a China, e as pessoas, né, quer dizer, confiam e sua saúde é cuidada através da acupuntura. Então, fica difícil a gente, só porque eu não entendo como é que algumas agulhas colocadas em alguns pontos do corpo podem produzir melhoras na saúde. É uma limitação nossa, não é um problema da acupuntura. Esse é só como um exemplo de que a racionalidade ocidental é incapaz de entender e explicar muitas dessas técnicas que usam outros paradigmas. E aqui nós temos outras tantas. Ah, sim, aqui são as práticas integrativas e complementares que já foram aprovadas, né, pelo Ministério da Saúde e que estão inseridas no SUS. Então, nós temos a apiterapia, a aromaterapia, a arteterapia, a medicina ayurvédica, que vem da Índia, que também tem seus 5.000 anos de existência, a biodança bioenergética, a constelação familiar, cromoterapia, que é o tratamento através das cores, as danças circulares, a geoterapia, hipnoterapia, a homeopatia. A homeopatia é farmacológica, mas é de outra natureza, né? A imposição de mãos, a medicina antroposófica, a medicina tradicional chinesa, a meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, a fitoterapia, que também é farmacológica, mas é com plantas, né? A quiropraxia, a reflexoterapia, o reiki, a chantala, né? Um tipo de massagem muito leve, muito suave para recém-nascidos, a terapia comunitária integrativa, que é uma técnica de terapia em grupo
e em comunidade, desenvolvida por um psiquiatra cearense que já está sendo adotada em muitos lugares do mundo, a terapia de florais, que é medicamentosa, o termalismo social, crenoterapia e a yoga. Então, até o presente momento, essas 29 práticas foram incorporadas ao SUS, mas, claro, depende de em cada município, em cada unidade de saúde, se houver um profissional qualificado dentro dessa técnica para que o serviço possa ser oferecido. Quero chamar a atenção que o nome é prática integrativa, porque tem uma visão integral do ser humano e ela é complementar. A palavra complementar aqui é para justamente enfatizar que a proposta não é substituir o tratamento médico, o tratamento medicamentoso, mas sim complementar. Então, essas palavras aí são importantes. Então, como as PICs estão comprometidas com o desenvolvimento humano e a ampliação da consciência, consequentemente com a promoção da saúde, muitas delas podem se constituir em práticas continuadas. Então, muitas delas não são apenas uma intervenção no momento do adoecimento, mas podem se transformar numa prática continuada, como a meditação, yoga, tai chi chuan, o liang gong, a arte-terapia, a automassagem, reiki, musicoterapia. Então, de fato, muitas pessoas se apaixonam por essas diversas técnicas e veem tantos benefícios que terminam incorporando isso como um hábito, como uma rotina. Já, por outro lado, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia podem ser descontinuadas ou podem utilizar prescrições diferentes de acordo com a necessidade da pessoa. E aqui tem um estudo bem interessante, mostrando, de novo, em Campinas, a redução do uso de anti-inflamatório após a integração da craniopuntura, um tipo de acupuntura onde as agulhas são colocadas só no crânio, né? Então, veja, aqui nós temos do ano de 2003 até o ano 2015 a prescrição, o consumo médio de diclofenaco, né, o anti-inflamatório, e temos aqui a quantidade, né, de prescrições ah, do consumo mensal desses comprimidos de diclofenaco. Então, veja, 2003 vai aumentando, 2004, 2005, em 2005, né, ultrapassa, né, os 600 mil, quase chegando em 700 mil. E aí, em 2006, veja que começa a declinar. O que aconteceu em 2006? Foi criado um ambulatório para controle da dor e outras moléstias, baseado na craniopuntura. Então, aí a partir daí, o consumo mensal de comprimidos de anti-inflamatórios começa a diminuir. Era esperado em 700 mil, seguindo aquela tendência. Em 2006, chegaria a 700 mil comprimidos mensalmente consumidos. Entretanto, a média mensal ficou em 570 mil comprimidos, uma redução de 74 mil, ou seja, 12,5% em relação ao ano anterior, que é uma resposta direta à maior utilização da craniopuntura. E veja como essa linha realmente vai diminuindo significativamente ao longo dos anos. Então, obviamente que isso é um impacto na saúde da população, um impacto positivo. E aí, só para vocês saberem, né, na plataforma do UnaSUS, existem vários cursos de formação em práticas integrativas e complementares em saúde. E mesmo estudantes de medicina podem se inscrever e fazer esses cursos online e receber o seu certificado. E aqui nós temos então algumas leituras recomendadas para complementar e aprofundar as questões levantadas aqui. E eu termino então perguntando se você já utilizou algum recurso terapêutico não farmacológico, né? E que recurso foi esse e qual foi a sua experiência.
Muito obrigado por sua atenção e sua participação. Até breve.